É, o Google acabou de inventar outra coisa aqui para a gente fazer. Deixa eu ver se está funcionando esse negócio. Todo dia é novidade. Aí, agora eles inventaram uns botões aqui, que é um triângulo, um quadrado e um círculo, para a gente poder. Ah, eu adoro isso. Olha só que bom, graças a Deus. Vamos fazer uma aula diferente agora nesse segundinho. Vamos ver se está funcionando isso. Professora, eu queria tirar uma dúvida minha, que eu tô meio assim pensativa para poder solucionar logo isso. Eu fui no meu boletim online, eu vi que eu tô com bastante falta sua na sua matéria, né? Ah, E eu meio que me comparei com a situação parecida de uma amiga minha que, tipo, também nunca participou de nenhuma aula sua, por não saber horário, dia e tudo mais. E ela tá com nenhuma falta. Aí eu fiquei meio assim, em dúvida em questão a isso, até porque ela também nunca respondeu presença no Meet, porque sempre passava do horário, então acabava que não respondia. Aí eu gostaria de saber se é algum problema no sistema ou realmente é isso. não, eu agradeço você vir falar, Thalita, porque acontece muito erro no sistema agora, né, que a gente está dando aula no online e a plataforma ela altera as notas às vezes. A gente está com uma série de problemas com relação a isso. Eu tenho certeza que se você fez todos os trabalhos como provavelmente a sua amiga fez, né, você tem direito à nota e a gente está tirando as faltas. Então, assim, eu posso fazer com você o seguinte: o sistema fechou para a gente alterar a nota, mas ele vai abrir no mês que vem. Então, eu posso alterar sua nota no mês que vem. Tá, ok. É porque eu tô com, tipo, bastante falta. Eu tô com mais de 15 faltas, se não me engano. Então, não se preocupe. Se você continuar fazendo os trabalhos, de preferência via aula, apesar de ser cedo, a gente está em casa, né? Sim, Então, sim. é só apertar um botãozinho. Eu gosto muito da presença, da sua presença. Quero que você possa vir, que é uma forma da gente estar aí superando a pandemia e também podendo estudar, né, em casa. Eu tenho certeza que você é uma excelente aluna e que tem muito a ganhar com essas aulas. Tá, ok. Muito obrigada pela compreensão. Então, tá bom, eu que agradeço. Vamos experimentar um instrumento novo que eles fizeram para gente. A lousa interativa. Vamos ver se funciona esse negócio. Vocês já brincaram de forca? Cadê a lousa? Sumiu. Ah, que bom. Vamos brincar então. Um minutinho. Deixa eu só achar onde é que foi parar a bodega do negócio. Tá aqui. Será que eu consigo escrever? Não. Bom, hum, vou ter que fazer isso e isso. Achei. Então eu vou colocar uma palavra e vocês, cada uma fala uma letra. Pode escrever também, se preferir, tá, Renata? Você tá já escrevendo? Escrever aqui. Professora, eu vou ver se eu consigo colocar o link da sua aula lá no grupo da sala para quem já tiver acordado poder entrar, tá bom? Porque a gente acaba que não vê muito
no Google Sala de Aula, a pessoa não entra muito assim pela manhã, e vê o grupo já entra logo na aula. Tá, te agradeço muito, Thalita. Pronto. Pode falar. Vou escrever A. Muito bem. Próxima letra. O F, professora. F de faca. Eu ouvi Sim. F de... Não tem F. O O de ovo. sim. Professora, não tem dica, não? Tem, é uma palavra da filosofia. A gente já trabalhou essa palavra em aula. E a etimologia dela tem dois radicais, ela na etimologia. Tá indo bem. Pode falar. S de sapo. Esse não tem. Bom dia. Bom dia, Renan. A gente está brincando de forca. É uma palavra da filosofia, é composta por dois radicais. Você pode escolher uma letra. D. D de dado? Isso. D não tem. Renata? M. M de Maria? Sim. M não tem. O professor vai dar fruta. Vai não, acho que ainda tem sobrancelha ainda. Meu bonequinho é caprichado, ele tem direito a nariz, boca, orelha, cabelo, sapato. Pode falar. Renan, pode escolher uma letra. Ah, é minha vez? É sua vez. É E de elefante.
Não tem. Vamos botar aqui um cabelo. Ele é punk, anarquista. Você é acusada Letra de. R. Hã? R. R também não tem. Eu A achava que letra fosse um N? N de nariz. Sim. Ele tem. Muito bem. Podem falar. Quem quiser escolher uma letra, pode escolher. Tá difícil, hein, professora? Dá uma dica aí. É uma palavra da filosofia, a gente já usou em nossas aulas, é formada por dois radicais. Um radical vai até aqui e o outro vai até aqui. Começa aqui, né? Quer dizer. T. Tem Oi? letra I? Uma de cada vez. Uma fala o A, I e a outra falou? O T de tatu. Ah, as duas estão certas. Muito bem. Faltam duas letras. Eu sei. Pode falar. Ontologia. Muito bem, excelente. Parabéns, Renan. Isso aí. Agora, para ganhar nota 20, fala o que que significa. Tô brincando. É uma palavra super difícil, né? Porque ela é estritamente de uso filosófico. É só na nossa matéria que vocês vão ouvir essa palavra. Então, vamos aprendendo aos poucos, né? Onto quer dizer ser, e logia quer dizer logos. Ontologia, o logos do ser, ou seja, a linguagem do ser, a gente pode dizer. Ao mesmo tempo em que a palavra logos é composta no sentido de procurar abranger a totalidade. Logos é uma forma de pensar que pode ser o discurso, mas que no âmbito da filosofia a gente se pergunta por vezes o seguinte: o que pode estar fora da linguagem? Bom dia, Paulo. Quando a gente se pergunta o que está fora da linguagem, uma resposta muito comum é a seguinte: emoção. A emoção está fora da linguagem. O problema é que quando a gente está em filosofia, a gente usa uma palavra, a gente fala emoção. Então não faz sentido eu falar que a emoção está fora da linguagem se eu pego e falo emoção, né? Uma questão da filosofia é essa também. É possível a gente pensar a totalidade? Você pode discordar da perspectiva de que seja possível um mortal, né? Não um Deus. Talvez um Deus ele possa conceber a totalidade, mas um mortal é complicado ele poder conseguir alcançar a totalidade. Sobretudo porque a totalidade quer dizer a respeito também das coisas que foram e das coisas que serão. E, a princípio, o limite da nossa existência, se a gente viver 120 anos, será muito, né? Com muita saúde, a gente consegue chegar lá, mas são raras as pessoas que conseguem. Eu tive uma avó que viveu 102 anos.
Na festa de 100 anos, ela estava dançando forró. Mas é raro, né? E aí a gente costuma dizer, então, que a pessoa que aposta nessa ideia de que seja possível para um ser humano conceber a totalidade, certamente aposta na ideia de que o ser humano possa ser divino, né? Que ele possa se expandir a ponto de alcançar aquilo que um deus, uma deusa possa dizer a respeito do passado e do futuro. Então, assim, a gente tem algumas tradições religiosas que tomam esse partido, de que seja possível a gente abarcar um ser humano, abarcar a totalidade. Quando a gente fala, por exemplo, em budismo, o Buda foi esse ser que conseguiu despertar para uma essência que tornou ele capaz de reencarnar em outro corpo. Eu acho sensacional essa perspectiva, que é a seguinte: o Buda é um ser que despertou há 2000 anos, algo assim, dependendo, né, da tradição budista. Você concebe que o Buda despertou a 1500, por exemplo, Shakyamuni Buda, que é um Buda de que eu gosto bastante, ele teria despertado em 1500 e pouco antes de Cristo. E a partir de então, ele passou a ter ciência de onde que ele vai, onde que ele vai reencarnar. Então, o Buda, quando ele morre, ele já morre sabendo que ele vai renascer em outro corpo. E aí ele deixa sinais na Terra para aquelas pessoas que são seguidores do budismo, para que essas pessoas possam encontrá-lo. Além disso, a gente tem no cristianismo o próprio anúncio de Cristo, né, de que retornaria no momento do Apocalipse, que talvez seja o momento que a gente está chegando por conta das catástrofes ecológicas que se anunciam. Professora, Oi, Renan. o que você quer dizer com totalidade? Então, essa é a questão. Por quê? Quando eu falo questão, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que ao mesmo tempo em que a gente pode ficar pensando nela, na questão, durante toda a existência, a própria prática de pensar a questão nos liberta. Então, isso é fazer filosofia, é você pensar, ficar pensando numa questão a vida inteira. Pode parecer cansativo, né? Então, quando eu falo assim, olha, a totalidade é uma questão, eu estou, faz 25 anos, pelo menos, nessa vida, pode ser que na outra vida eu já estivesse praticando a filosofia, mas nessa vida faz 25 anos que eu estou pensando a totalidade. E o que acontece? Cada dia que eu me atenho à questão da totalidade, eu consigo vê-la de uma perspectiva diferente. E quando eu estudo um filósofo, eu vou pensar junto com esse filósofo. Então, quando eu penso junto com Platão, eu vejo quais foram as condições que ele mostrou de que seria possível a totalidade. Uma interessante, por exemplo, é no amor, né? Platão, ele vai, em 2 obras, colocar isso, de colocar que seja possível um ser humano mortal encontrar a totalidade a partir do amor. Primeiro, numa obra que se chama O Banquete. O Banquete era um grande acontecimento na Grécia Antiga, os homens se reuniam para tomar vinho, encher a cara e falar sobre alguma questão. No simpósio do Platão, que é essa obra chamada O Banquete, a questão é o amor. E serão 9 ou 7, peraí, acho que são 7 homens, cada um vai dizer aquilo que é o amor. Tem um, que é o Aristófanes, que ele vai falar o seguinte, que o amor é o seguinte, é o mito das almas gêmeas. É assim, segundo Aristófanes, nós, cada um, éramos uma só. Vou até desenhar, que vai ficar bonito isso. Nós éramos uma só alma.
Éramos uma só alma. Professora, a gente não tá vendo o seu desenho. Eu tô botando ainda, peraí. Vê se tá vendo agora. Agora sim. Ah, então ótimo. Eu não quero que seja esse, porque esse já tá desenhado. Vou botar outro. Peraí, um instantinho. Éramos... Cadê esse aqui? Ih, ele veio pra cá. Ah, entendi. É o mesmo. Bom, a gente deixa só a palavra ontologia. Vamos apagar isso aqui, porque a nossa questão, né, quando surgiu essa palavra ontologia, ela surgiu num contexto contemporâneo, foi na filosofia contemporânea que surgiu essa palavra. Apesar de que a questão é grega, a questão nasce na Grécia, a questão do ser. Não funciona. Mas, enfim, aqui tá, éramos assim, uma só alma. Uma só alma, tá vendo? Vocês estão vendo essa bolinha? Tá ruim essa bolinha, né? Vamos fazer uma bolinha direita. Pronto. Temos agora uma bola direita. Éramos uma só alma, mas éramos duas numa só alma. Então, aqui tinha um e aqui tinha outro. Metade da gente era homem, metade mulher. Teve um momento que nossa alma foi cindida no meio. E aí essa parte ficou feminina e essa parte ficou masculina. Segundo Aristófanes, cada um de nós é uma metade. E estamos nessa existência à procura da outra metade, que nos completaria. Então, o amor, o que seria? Seria justamente a busca dessa outra alma que nos completaria. Eu acho tão bonita essa imagem. A partir do momento que a gente cindiu, que a gente dividiu, a gente passou a ser infeliz, segundo o Aristófanes. E toda a possibilidade da gente ser feliz, segundo Aristófanes, está condicionada a essa possibilidade da gente encontrar aquilo que ele vai chamar, então, de alma gêmea. Vocês já encontraram a alma gêmea de vocês? Não. Não, Renata? Poxa, eu acho que você faz muito bem. E agora eu vou dizer para vocês a crítica que é possível fazer e que o próprio Sócrates, de alguma forma, faz a essa ideologia do Aristófanes, que ele fala o seguinte, que, enfim, nada contra os românticos, nada contra as românticas, mas o problema é que nós, seres humanos, nós somos falhos, digamos assim, somos falhos. E no momento em que a gente fica procurando uma alma gêmea, ou antes, quando a gente acredita que encontrou uma alma gêmea, a gente tende a, justamente, tampar essa falha. E se a gente tampa essa falha, a gente sufoca a pessoa. E aí é o contrário disso. E o que Sócrates vai falar no discurso que ele fala lá, quase em seguida, é justamente isso, que embora seja muito bonito esse discurso sobre a alma gêmea e sobre a possibilidade da gente se encantar uns com os outros e com a diferença sexual, né, que a gente se apaixone pelos meninos quando nós somos meninas, e a gente se apaixona pelas meninas quando a gente é menino, e a gente se apaixona pelos trans quando a gente é trans, e a gente se apaixona pela menina quando a gente é menina, mas é homossexual, e a gente se apaixona pelo menino quando a gente é menino e é homossexual, e assim por diante, infinitas. Segundo a Judith Butler, né, que é uma filósofa do gênero, ela se propõe a pensar como é isso de ser menino, menina, trans, lésbica, homossexual. Ela fala que são 23 diferentes tipos de gênero, o que já é uma forma de contestar essa tese do Aristófanes de que nós seríamos almas gêmeas, né? Que aí a condição dele é que cada um seria
diferença sexual. Então, foi um homem que se separou de uma mulher na mitologia da história, e aí, desde então, a gente está procurando outro sexo para nos completar, digamos assim. A crítica, então, é a seguinte, que ao mesmo tempo em que você se engana, quando você acredita que encontrou a alma gêmea, a própria possibilidade de acreditar nesse mito envolve a possibilidade de que você, ao encontrar essa alma gêmea, vocês não vão se libertar, mas vocês vão se sufocar um ao outro. E aí é o problema. Por quê? Porque se vocês acham a alma gêmea, em vez de serem livres, em vez de serem felizes, vocês continuam infelizes, aí você está contradizendo a intenção fundamental do amor, que é libertar. Então, Sócrates, ele vai continuar dizendo isso, ele vai falar, não, isso aí não é o amor. O amor é o seguinte, o amor é um Deus, ou melhor dizendo, um daimon, ou melhor ainda dizendo, um metaxo. O que é um metaxo? Para quem gosta de candomblé, umbanda, metaxo seria um Exu. Exu, que é o orixá das encruzilhadas, que ele fala o seguinte, que você pode encontrar os outros deuses. Então, Exu, ele propriamente, a princípio, a essência dele seria essa, de permitir que a gente tenha ascensão para outros deuses, como Oxóssi, que é o deus da cura, como Xangô, que é o deus da justiça. Então, por exemplo, se você é filho ou filha de Xangô, você teria uma disposição maior até para a filosofia, porque Xangô, ele é o orixá do pensamento, né? Da justiça. E aí, quem permite você ter ascensão a Xangô é Exu. E aí, lá na coisa dos gregos, é mais ou menos isso. Eros, que é o daimon, o metaxo, na fala de Sócrates, ele permite ascender aos outros deuses. Então, é a partir de Eros que você alcançaria, por exemplo, Atenas, que é a deusa da sabedoria. A partir de Eros que você alcançaria Poseidon, que é o deus dos mares, que poderia te fazer aí mares propícios para navegação, né, como era o caso lá na Grécia, porque eles aqui, como nós no Rio, viviam de frente ao mar e precisavam navegar. Então, assim, o que é mais interessante do discurso que embate, né, um embate de discursos entre Aristófanes e Sócrates, é no sentido de procurar mostrar o melhor do amor. E para Aristófanes tem esse limite, né, de que você possa compreender, assim como a maioria das pessoas compreende no senso comum, né, o amor como encontro da alma gêmea. O problema é você se limitar a essa definição e não se permitir elevar para um âmbito que é um âmbito do sagrado. Então, para Sócrates, o amor eleva para o sagrado. E isso que é o maior. E o que é mais sagrado? É a filosofia. Então, você fazendo filosofia, você está fazendo um trabalho erótico, né, a gente pode dizer, é um trabalho erótico com as palavras para ascender ao mundo dos deuses. É mais ou menos isso, né? A ideia, então, é que você teria justamente um âmbito do ser, que é o âmbito do divino. O ser humano, aí eu vou conseguir responder, eu acho que a pergunta do Renan, por que o ser é um problema, é uma questão. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem várias respostas para o ser, então o ser pode ser, por exemplo, só perspectiva. O Nietzsche, que é o Friedrich Nietzsche, filósofo, que tem mais aulas no meu canal sobre o Nietzsche, né? Eu tenho umas 10 aulas sobre o Nietzsche lá no meu canal. E aí eu recomendo essas aulas pelo seguinte, é muito bacana a forma como o Nietzsche propõe pensar a contemporaneidade.
ele traz aí uma ideia que é da perspectiva. Ele combate a ideia de que a verdade exista em si, né? Como Platão, por exemplo, vai falar que a verdade é fruto da ideia. O Nietzsche, ele combate a filosofia de Platão, segundo ele próprio, o platonismo, considerando isso, que é preciso a gente estar atento para todas as perspectivas. Então, quando a gente está aqui, eu estou dando aula para vocês, tem uma perspectiva que é a perspectiva de eu me dirigir a vocês. Ao mesmo tempo, eu tenho duas gatas que estão dormindo aqui no meu quarto. E aí elas estão ronronando, elas estão pacíficas. Em alguns budismos, você pode até considerar que elas são sagradas, né? Você tem essa ideia em alguns budismos que o gato é sagrado. E aí, olha só, eu tenho duas deusas, então, dormindo aqui na minha cama. Olha que perspectiva sensacional. Isso já me acalma o coração. E eu só posso me abrir para essa perspectiva porque, de alguma forma, eu estou sintonizada com a filosofia do Nietzsche e eu estou pensando nas várias perspectivas, ao invés de pensar apenas na perspectiva de dar aula para vocês. No caso, Nietzsche ele vai falar, inclusive, da perspectiva da mosca que pousou na sopa. Quando você está comendo uma sopa, vem uma mosca e pousa. Não é repugnante? Ele pensou na perspectiva da mosca. É repugnante se você não está na perspectiva da mosca. Por quê? Porque se você para e fica na perspectiva da mosca, olha que genial. Você está ali voando, né? E de repente surge uma grande piscina comestível. E você mergulha naquela piscina comestível e morre. Pode não ser bom o final, é meio trágico, mas o Nietzsche é trágico. Pelo menos você conseguiu dar uma voadinha e morrer feliz, digamos. Tá muito soturna essa aula. Mas, enfim, o que eu queria falar era sobre o quê? O onto. Então, o ser, cada filósofo vai dar uma resposta diferente. O Nietzsche vai falar, não, o ser são as perspectivas. E aí, quando a gente está nessa ambiência do pensamento nietzschiano, é interessante nem usar a palavra totalidade. É interessante usar a palavra infinito, porque a totalidade, ela vai ser nem a totalidade, a gente pode tirar o artigo a, porque quando a gente fala a totalidade, a gente está pensando a partir do a, totalidade, como uma coisa só, ou seja, uma verdade só, isso que se abre na totalidade, no todo, é um só. Né? Isso quer dizer que a gente está se inserindo numa tradição, que é a tradição começada por Tales de Mileto, que trouxe essa frase, tudo é água. Então, tudo é água, é a unidade como o lugar de acontecimento da filosofia. Né? Apesar de Tales de Mileto não ser filósofo, ele nos descortina para essa possibilidade de dizer totalidade. Quando eu falo ser, o artigo, ser com o artigo, eu estou querendo dizer totalidade. Existe também aqueles que consideram que o ser não exista. Então, a gente falou de um filósofo que falou, o Nietzsche, que ele falou o quê? Que só existem perspectivas. Então, talvez seja melhor dizer infinito, porque você tem infinitas perspectivas. Você pode até enxergar-se a partir da perspectiva de uma mosca. Ou de um gato. Por outro lado, existem aqueles que defendem a proposição de que o ser seja uma invenção. Então, você, quando considera assim, o ser, você pode considerar o ser
como algo a ser descoberto. Então, você descobre o ser, descobre a totalidade, e aí você se maravilha, né? Você se surpreende. Por exemplo, você pode encontrar, seguindo aí essa linha de pensamento do Aristófanes, você pode encontrar a totalidade no outro. Então, você, de repente, encontra uma pessoa, um ser humano, que te completa, né? E aí a gente pode estar também se alinhando para essa forma de pensar, que é o da filosofia, que a gente nunca exclui uma afirmação, né? E aí é o desafio da filosofia, conseguir reunir todas as perspectivas de tudo que já foi falado a respeito de um assunto, você poder trazer. Então, Aristófanes, ele apontou para essa possibilidade de que o amor seja a reunião da alma gêmea, e agora a gente acabou de falar por que é ruim essa perspectiva, por que ela é danosa para alguns seres humanos que às vezes acreditam que acharam a alma gêmea. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Essas pessoas se frustram porque aquela alma gêmea que elas achavam que elas tinham encontrado, na verdade é outra coisa que elas achavam. Em vez de elas acharem essa coisa outra, fantástico, elas tiram o valor da pessoa, né? Então, eu tenho, por exemplo, estudado isso em psicanálise, o seguinte, eu tenho na minha tese de doutorado uma história que é muito interessante, que é a história de um super-herói, que ele era super-herói, ele combatia o crime, ele ia, enfrentava todo mundo que era mal. E aí, o que aconteceu? Ele era, assim, capaz, fortão, só no público. Ele era casado com uma mulher que ele era totalmente fraquinho quando ele encontrava essa mulher. Então, ele era uma mulher para a mulher que era a mulher dele. Quando o casal se encontrava, não era aquilo que estava sendo esperado pela mídia, né? Como a gente conta lá no caso, é um caso contado por um escritor chamado Nelson Rodrigues. E aí ele conta isso, que era assim, exatamente. Ele tem uma palavra sensacional para dizer. Que ele era o Super Gordon. Ele era um herói chamado Super Gordon. E ele enfrentava o crime. E ele era super macho. Ele era o macho, aquele cara macho pra caramba. E aí, na frente da mulher dele, ele virava um cachorrinho. E a princípio, assim, a gente tem essa ideia, né? De que a mulher, se ela estivesse esperando um super macho, e encontrasse um cachorrinho, ela ia ficar frustrada com essa perspectiva aqui, né, de estar em busca da alma gêmea e a alma gêmea não ser aquilo que estava no rótulo do produto no supermercado, digamos assim, para usar um exemplo, uma metáfora bem ruim. Né, ela vai se decepcionar. Então, o Sócrates vai falar que o amor não pode ser isso. Ao mesmo tempo, essa tese do que seja o amor é interessante para a gente poder falar isso. Bom, pode ser que você, na sua vida, né, que seja longa, você encontre uma pessoa que você acredita que ela te completa. E aí, quando você olha aquela pessoa, você tem essa impressão, essa certeza de que a vida é maravilhosa e você tem uma experiência de totalidade. Pode ser até que não aconteça com o ser humano, pode ser que você esteja na praia e você olha o pôr do sol ou olha o nascer do sol, que é mais intensas cores, né, no nascer do sol. Você consegue ter uma experiência de totalidade. E aí você vai entender melhor do que talvez a gente esteja conseguindo aqui, sobre essa essência do ser humano poder ser totalidade. E de ser maravilhoso, né, essa possibilidade. Então, a gente tem um poeta alemão que ele vai falar isso, que o ser, ele não existe em si, como propõe, a princípio, a ideia, né, de Platão, a tese da ideia, você tem o ser,
é uma palavra que é uma ideia. Então, se você tem a ideia é eterna, ela já está lá, antes de você descobrir. Então, você não inventa a ideia, você descobre a ideia. E o Hölderlin vai falar, não, você inventa a ideia. E aí, o problema é o seguinte, que quando você inventa a ideia da totalidade é uma ideia que causa muito prazer. E aí, quando cada pessoa vai se destinar novamente a pensar a totalidade, ela se vê lançada num movimento de prazer. E por isso que teria surgido a filosofia. A filosofia nada mais é do que essa busca ou pesquisa ou prática de se ater à totalidade e pensar como a questão mesma do ser é possível, seja a partir da história da filosofia, ou seja a partir de cada filósofo que se ateve a pensar nessa questão, seja a partir das experiências, até mesmo do cotidiano, de encontrar a totalidade no amor, de se encontrar a totalidade no pôr do sol, de se encontrar a totalidade num terreiro de Umbanda, ou numa igreja católica, na palavra de Cristo, seja lá de que forma for. O interessante é a gente poder marcar de que a filosofia, ela começa com essa questão da totalidade, né? E aí você tem vários caminhos possíveis para percorrer, e cada caminho é uma vereda, é como se fosse um caminho mesmo. Vereda é a palavra que vai estar no título da obra mais importante da literatura brasileira, para não dizer que todas as obras são importantes, mas essa é a obra de que eu mais gosto, que se chama Grande Sertão Veredas, que é uma obra de Guimarães Rosa, um escritor conterrâneo da minha família, um escritor mineiro. E aí o Grande Sertão Veredas é exatamente isso. Assim, o Guimarães fala Grande Sertão. A palavra ser está no título. É Grande Sertão. E ele fala, sertão é lugar nenhum, mas é lugar todo. Todo lugar é o sertão. Para a pessoa que é nordestina, sertaneja, todo lugar é o sertão. Todo lugar é uma oportunidade de pegar uma peixeira e fazer justiça, digamos assim, né? Todo lugar é um lugar de abertura de destino, de força, de vigor, de garra, que é o que os nordestinos têm tanto e que com o que a gente tem tanto a aprender, que é essa coisa do sertanejo, né? Como a figura de garra. Mas, enfim, lá no título você tem, então, Grande Sertão, veredas. O que são veredas? São caminhos que quem gosta de fazer caminhada sabe, que é um caminho que você, por exemplo, tem aberto na floresta, e aí você vai andando por aquela vereda. Quando você anda a cavalo, você pega o cavalo sozinho, ele sabe a vereda. Sozinho ele vai, quando você está a cavalo. Né? Você nem precisa guiar. Quando tem uma vereda, o cavalo já sai sozinho na vereda. E aí é um pouco isso que se faz na filosofia. Você tem várias veredas, vários caminhos, e quando a pessoa está muito tempo já praticando esse caminho nas veredas, ela se abre para a possibilidade de estar já andando sozinha, não precisa nem de um cavaleiro estar guiando. O cavalo, digamos que somos nós, né? É uma metáfora muito usada por Platão. O cavalo que somos nós, ele se deixa guiar sozinho pela vereda. Então, na filosofia, a gente tem esse movimento, que é um movimento de repetição, né? Você precisa sempre repetir aquilo que os filósofos disseram antes de você, quando você vai tratar de uma questão. Então, eu vou tratar da questão do que seja o amor. Eu me localizo no discurso de Platão, que foi quem mais trabalhou sobre isso. Trabalhou essa questão, que foi quem mais trabalhou essa questão, o amor. Ao mesmo tempo, eu posso falar também sobre Hobbes, que foi um filósofo inglês que considerou que o amor sequer existe. Você tem mais
é o ódio. E você tem na sociedade que é a que ele descreve essa possibilidade de pensar o homem como um lobo do homem, né? Que você não tem paz, porque a gente vive numa selva. Então, assim, você pode, inclusive, se localizar no discurso de um filósofo para pensar o oposto, para pensar aquilo que faltou no pensamento desse filósofo e que, de alguma forma, é necessário para tratar da questão que você esteja tratando. Já no âmbito do ser, você tem isso, né, de que é preciso você invocar todos os filósofos. Então, para tratar do amor, eu posso até tratar do amor a partir apenas de Platão, apenas de uma frase de Platão. Eu já tenho muita coisa para pensar. A gente falou sobre a frase do Sócrates, que considera o amor essa entidade sobre-humana que nos liberta da nossa condição humana e que mostra a imortalidade que a gente pode ter. Imortalidade no sentido de divino, né? Aquilo que é Deus. Então, o amor é Deus, nessa lógica do Sócrates. E Deus, no caso, inclusive, é um Deus feminino, que é, por conta de ter sido Diotima, uma sacerdotisa, que falou, né, Sócrates fala, olha, eu não sei o que é o amor. Vocês sabem que Sócrates começa com essa frase sempre, né? Só sei que nada sei. Então, o que é o amor? Olha, eu não sei, vai dizer o Sócrates, mas eu sei quem sabe. E quem sabe foi uma mulher de nome divino, que Dio quer dizer Deus, quer dizer Zeus, e Timo quer dizer Timós, quer dizer honra. Então, Diotima quer dizer a honra de um Deus, a etimologia da palavra do nome dessa sacerdotisa. E a Diotima vai falar, bom, o amor é isso que nos permite ser sagrados. O ser humano, ele tem uma destinação maior que a dele, enquanto mortal, a destinação do ser humano é ser imortal. Essa imortalidade, ela pode se dar apenas a partir da história. Então, se eu consigo superar todas as filosofias que já existiram e mostrar, de alguma forma, por que elas são pertinentes, mas por que elas estavam equivocadas, eu vou entrar para a história. Eu vou conseguir trazer uma nova forma do ser humano se localizar no tempo e espaço. E isso vai me permitir fazer história. Um filósofo, uma filósofa, ela necessariamente tem que fazer isso. A profissão, digamos, né? A minha, por enquanto, é de ser professora de filosofia. Eu sou professora de vocês. Mas se eu quiser, se for meu destino, ser filósofa, eu tenho que transformar o mundo. É isso que faz o filósofo. E aí, como que ele consegue transformar o mundo? Ele consegue descortinar os equívocos dos filósofos que a antecederam, e mostrar uma nova forma de se situar no mundo. Uma forma diferente daquilo que os outros filósofos consideravam possível. Então, o filósofo, a filósofa, ele abre uma nova forma de ser. E com isso ele abre um novo mundo. É isso que faz o filósofo, a filósofa. E por que ele faz isso? Porque ele consegue apontar o equívoco e abrir uma senda, digamos, né, que permite a gente ser diferente. Uma coisa muito simples para se fazer, digamos. Sem brincadeira, é simples. Por quê? Porque se a gente está numa situação que a gente está hoje, né, que é essa situação pré-apocalipse, a situação das catástrofes ecológicas, é porque, de alguma forma, os filósofos, as filósofas que nos precederam, ou a gente não conseguiu lê-los suficientemente, ou a humanidade não conseguiu ler os filósofos, as filósofas suficientemente, de modo que a gente pudesse hoje não estar nessa situação que torna evidente que o ser humano não conseguiu alcançar uma consciência capaz de cuidar de si mesmo, porque se o ser humano tivesse alcançado essa capacidade de cuidar de si mesmo, a gente não teria poluição. Se a gente tem poluição, é porque o ser humano não conseguiu cuidar de si mesmo. E se você tem essa falta, né, de cuidado, é porque o filósofo, a filósofa, ou não foi respeitada na sua tarefa
de cuidado da cidade ou do mundo ou do ser, né? Então, como fez Buda, Buda cuidou do ser e o ser cuidou do Buda. Então, no lugar em que você tem esse grande acontecimento, que é o despertar do Buda, você tem uma atmosfera sagrada. E aí, quando você tem essa atmosfera sagrada, qualquer poluição, no sentido de lixo que você joga no lugar errado, no sentido de desrespeito que você possa ter com o ser humano que está do seu lado, ou com a árvore, ou com a planta, ou com o animal, é um desrespeito para com o próprio despertar do Buda. O Buda, ele consegue reverter tudo isso do mal e trazer o bem. Ele é como um filtro que filtra a doença e torna a doença algo saudável, né? A doença seria um momento de aprendizado que você precisa ter para se voltar para a saúde maior, que é o despertar do Buda. Por que eu quero terminar a aula assim? Porque justamente quando a gente fala ontologia, a gente está falando do ser, e Buda seria essa entidade que conseguiu como é que se fala? Se lançar para todos os tempos, de modo que ele pode reencarnar, assim como mais ou menos ressuscitou Cristo. Então, a nossa aula acabou, o tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês. Deixo um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, Renata. Obrigada pela presença. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, Thalita. Eu que agradeço. Professora, Oi, Renan. eu posso te recomendar uma série? Por favor, deixa eu anotar aqui. Pode falar. Eu vou escrever aqui, tá? Tá bom. Tchau, Paulo. Obrigada pela presença. É da Netflix. Ah, legal. Love, Dead, Robots. É que tem 3 episódios da segunda temporada que são muito interessantes. A série toda é muito interessante, mas esses 3 episódios eu achei mais. Que tem 2 que falam sobre imortalidade e um que fala sobre um gigante. Aí, Legal. Mas me diga o seguinte, são 3 episódios da segunda temporada? não, a segunda temporada tem vários episódios, mas esses 3, entendeu? Ah, entendi. Essa é um sobre a imortalidade? São 2 sobre imortalidade e um sobre um gigante afogado. Ah, tá. Eu vou procurar, então. Te agradeço muito. Tá bom. Aí você vê e fala comigo. Tá, vamos ver se talvez na semana que vem a gente começa assistindo um trechinho, Tá bom, tá? Me lembra então, que aí eu coloco aqui na aula. tá bom. Tchau, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Obrigada, Renan. Até semana que vem. Até. Mais um dia de aventuras, professora. Hoje até que funcionou esse quadro que nunca funciona. Mudou tudo aqui esse negócio, rapaz.